Priorize o espiritual é o tema desse terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos que eu estou te mostrando o que é espiritualidade de verdade. Se você não assistiu os outros vídeos, recomendo fortemente que assista. Aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Porque aqui eu vou te lembrar que Deus, a fonte, o divino criador, não está na igreja, está na nossa natureza. Mas afinal, o que é que isso realmente significa? Somos natureza, fazemos parte de uma inteligência maior. Eu gosto muito de comparar como se a gente fosse as células do planeta Terra. Igual a gente tem as células dentro da gente, nós, humanos, seres vivos, formamos as células do planeta Terra. E o planeta Terra tem uma inteligência natural, já tem uma maneira de funcionar. Exemplo, o ciclo circadiano, que já foi comprovado cientificamente. Inclusive, meu professor de neurociências, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, comprova que a nossa glândula pineal tem uma ligação com o ciclo circadiano. A glândula pineal funciona como um relógio biológico e nos informa qual é a hora de dormir e acordar. Ela está envolvida na produção de melatonina, contribui para avisar para o organismo que é a hora de relaxar, desestressar, diminuir o ritmo, preparar o corpo para dormir. E quando a gente está dormindo, é ela que sinaliza a chegada do sol, do dia. Nós somos natureza. O nosso organismo, a nossa fisiologia, responde ao movimento natural do universo. Mas sabe o que está acontecendo? A vida moderna bagunça essa conexão, porque a gente tem uma conexão intuitiva que deve ser mantida através de práticas corporais, práticas mentais, práticas nutricionais e vivenciais. Você consegue viver conectada com a sua natureza, com essa inteligência maior do universo. O patriarcado, o sistema moderno em que a gente vive, que vem de uma longa história de construção social, arrumou todas as formas possíveis e impossíveis de atrapalhar essa nossa conexão com a natureza. Vou citar mais 2 formas. Uma, cultura virtual, essa cultura digital em que a gente vive. Nós não fomos feitos para ficar o dia todo enfiado dentro de casa, do escritório, cheio de luz branca, ar-condicionado, em telas. Nós não fomos feitos para ficar assistindo série no final de semana todo. Nossos filhos não foram feitos para ficar com a cara enfiada nos jogos. Tudo isso nos afasta da nossa biologia natural, da nossa natureza. E a outra forma é a alimentação altamente inflamatória. Eles criaram hábitos alimentares, alimentos que prejudicam a nossa digestão. E se você me segue lá no Instagram, Virginia Mello Zanini, você sabe que a digestão é a base da intuição. Você já ouviu dizer que o intestino é o segundo cérebro? Pois é, no dia que eu entendi isso, que a saúde mental está diretamente ligada à saúde intestinal, foi quando eu mergulhei de cabeça no universo da nutrição. Eu até citei nos outros vídeos alguns problemas de saúde que eu tinha, como depressão, ansiedade, eu sofria de insônia, tinha uma doença autoimune, tireoide de Hashimoto, que eu tentei tratar pela medicina convencional por 20 anos
e nunca foi solucionado. Com 6 meses de nutrição intuitiva, esse é o resultado do meu último exame de sangue e, como você pode ver, as minhas taxas hormonais estão ótimas. E eu sempre fui aquela pessoa que tinha as taxas tudo bagunçada. Eu tinha que ficar indo em médico de 6 em 6 meses. Até que chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Eu acho que eu fiquei 2 anos sem ir ao médico. Chegou um momento que eu falei, eu vou seguir o meu coração. E tá aí o resultado. Eu fui seguindo a minha intuição, percebendo o meu corpo, os alimentos que eu deveria comer ou não, e encontrei a solução. A nutrição tem basicamente 3 objetivos principais: dar energia, alimentar as células e limpeza, detox, tirar patogênicos, vermes, parasitas. A nutrição brasileira tem muito foco no que come, mas não no que elimina, como, quando. E foi por isso que eu criei a nutrição intuitiva, com protocolos realmente eficientes para te ajudar a conquistar mais saúde corporal, emocional e mental através da alimentação. Nutrição intuitiva, que é basicamente essa reconexão do corpo com o nosso ritmo natural e também a limpeza. A gente faz limpezas intuitivas para eliminar toxinas, vermes, fungos, bactérias, parasitas que influenciam a nossa maneira de pensar. Eu não sei se você sabe, mas tem parasitas intestinais que influenciam os nossos pensamentos. Tem a Candida albicans, que ela fica pedindo doce, café, alimentos que fermentam ali no seu intestino e tornam o seu organismo ainda mais propício para a proliferação dessas bactérias, desses fungos. Algumas dessas bactérias a gente tem que ter no organismo, mas em excesso causa um desequilíbrio e influencia a nossa mente e os nossos comportamentos. Tem a tênia também, sabe aquela vontade que você tem de comer churrasco, sushi? Pois é, essa vontade não é sua. Essa vontade é da tênia, um parasita intestinal que pode ter metros de comprimento. E aí toda vez que você come uma carne, um sushi, um peixe cru ou até mesmo cozido, quem está se beneficiando é a tênia. E saiba que ela tem até sistema digestivo. Ela defeca, faz cocô dentro de você. Eu não quero te assustar não. Eu tô te contando isso só para você saber e entender que existem alienígenas, bichinhos nojentos vivendo dentro de você que te afastam da sua essência. Porque qual é o objetivo de uma nutrição? De ingerir alimentos. Primeiro, fornecer energia para as nossas células. Se você está muito parasitada, esses nutrientes não chegam nas suas células. Fica ali nos parasitas. Por isso que muitas vezes você se sente sem energia, cansada, mesmo tomando suplemento, vitamina, você ainda sabe que tem alguma coisa errado. São 3 pilares da nutrição intuitiva. 1, fornecer energia para as células. 2, te dar energia para você fazer as coisas da vida com alegria, com disposição, com a cabeça boa, com clareza mental, com inteligência intuitiva e emocional. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, se você tem esse bloqueio intestinal, muito provavelmente você está muito longe da sua maneira natural. E o terceiro pilar são as limpezas intuitivas. Detox, desparasitação, para matar e principalmente eliminar os restos desses bichinhos
que vão se acumulando no intestino grosso e no intestino delgado. Seu intestino delgado é cheio de voltas. E eles vão se acumulando ali. A gente precisa matar e expulsar. Porque o que o sistema patriarcal fez? Criou um monte de alimentos que sobrecarrega o nosso sistema digestivo. Exemplo, carne. Nós não fomos feitos para digerir carne todos os dias. Uma vez ou outra, tudo bem. Carne, peixe, laticínio, trigo. O trigo que chega aqui no Brasil é horrível, péssimo. É alimento, é ração para verme parasita de estimação. E não satisfeitos com a criação dos alimentos, eles resolveram criar várias datas comemorativas em que a gente se reúne para comer um monte de porcaria e inflamar, intoxicar ainda mais o nosso organismo. Nós temos então a indústria alimentícia, a indústria do entretenimento, a indústria das datas comemorativas do consumismo, a indústria farmacêutica. Criou toda a confusão e aí foi lá e criou os remédios. Remédio para matar verme. Pode ser até que mate, mas porém, entretanto, todavia, contudo, eles ficam presos nos tecidos, as toxinas ficam no sangue. E é por isso que existe o meu método autoral de limpezas intuitivas, em que você vai limpar seus tecidos, seus órgãos vitais e o seu sangue também. Você provavelmente já sabe que religião é manipulação. Eu não sou totalmente contra religiões, já estudei várias, já convivi com pessoas de várias religiões. Todas elas têm uma visão do que é a espiritualidade, todas elas trazem um pedaço da verdade, mas porém, entretanto, todavia, contudo, todas elas foram criadas com um único objetivo: manipulação. E já que estamos na Páscoa, vamos a esse exemplo. Cada religião tem os seus rituais. A Igreja Católica é a doutrina cristã mais antiga que existe. Se você participou do Nhoque da Riqueza e Abundância, que é uma comemoração mensal que a gente faz todo dia 28 de cada mês, lá no meu Instagram, você viu que às vezes eu conto essa história de como surgiu o patriarcado, de como que a gente começou a comer carne. Porque as primeiras versões da humanidade, a nossa ancestralidade era mais vegana do que vegetariana, porque não tinha fogo. Então a gente não comia carne. Muito de vez em quando a gente poderia até comer um ovo cru. Mas a carne a gente só começou a comer quando teve a dominação do fogo. Quando o homem aprendeu a dominar o fogo. Foi aí que começou a sociedade patriarcal. Foi aí que a gente começou a comer carne. E eu acredito que tenha sido aí que começou a confusão. Porque antes a gente tinha um sistema digestivo limpo. O ideal, inclusive, o Ayurveda fala muito isso. Para você que não sabe, o Ayurveda é a medicina, a ciência ancestral mais antiga que existe. Na época do Ayurveda, não se comia carne e se cultivava o DNA divino. A partir do momento que a gente começou a comer carne, começou a entupir o nosso sistema digestivo, começou a entupir o nosso intestino delgado, que é muito longo. A gente demora até 72 horas para digerir carne. E com isso vão acumulando ovos, vermes, bichinhos que vivem de comer esses restos de alimentos que ficam ali acumulando. Se você tem constipação, piorou, porque aí as bactérias, os fungos, tudo vai proliferando ali naquele resto de fezes que está preso dentro de você.
Tá, Virgínia, mas você estava falando de religião, de repente você voltou para falar de carne? Sim. Pega essa visão agora. O catolicismo é a doutrina mais antiga que existe, a doutrina cristã mais antiga que existe. E na Páscoa, eles têm o ritual de não comer carne. Por quê? Porque apesar de ter criado uma religião para manipulação, a população tentou manter viva a tradição de cuidar da nossa conexão cérebro, intestino e coração. Porque, vamos pensar, era como se tivesse dois times. O time do mal, que quer comer carne, que quer estragar a nossa conexão divina. Eu chamo essas pessoas de humano-animais. E as pessoas divinas. As pessoas que tinham essa conexão mais aflorada e tentou fazer de tudo para não apagar totalmente a nossa tradição. No catolicismo, a quaresma, os jejuns, tudo isso não é à toa. Eles sabiam que alimentos mais pesados, mais densos, difíceis de digerir, sobrecarregam o nosso sistema digestivo. Mas aí a gente veio de anos de manipulação e toda essa sabedoria ancestral foi se perdendo. Lá em casa mesmo, eu fui criada em uma família católica e a minha mãe tinha dias que não comia carne. E eu falava, que besteira, por que não come carne? E ela não sabia explicar a biologia, o porquê que a nossa fisiologia não conseguia digerir carne todo dia. Foi depois de adulta que eu estava nesse meu processo de regeneração, lutando contra a depressão, que eu descobri que eu fui estudar anatomia humana, fui estudar os órgãos vitais, o sistema digestivo, e aí eu percebi, nossa, o catolicismo estava certo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o sistema pegou muito pesado. Todas as religiões hoje comemoram a Páscoa comendo muito chocolate. Mas como? Se na época de Jesus, na Europa medieval, na Idade Média, nem existia chocolate. Muito simples. Depois que o homem começou a comer carne e a carne atrapalhou a conexão com a intuição, o homem foi ficando cada vez mais ganancioso. Você sabia que a Páscoa era quando começava o Ano Novo? Pois é. E aí eles quiseram bagunçar ainda mais a nossa conexão divina e mudaram o nosso calendário. Mas isso eu te conto, sabe onde? No Domingão da Intuição, um evento ao vivo aqui no meu canal do YouTube, todo domingão às 6h28 da manhã. E aí o que esse homem ganancioso fez? Além de atrapalhar a nossa biologia temporal, além de inventar alimentos inflamatórios que atrapalham a nossa fisiologia, ele foi lá e começou a comercializar. Antigamente, era comum na Páscoa as pessoas darem ovos de galinha, de presente, como um sinal de vida, de fertilidade. E aí o homem ganancioso foi lá e começou a criar os ovos de chocolate. E em todas as religiões, as pessoas comemoram a Páscoa comendo chocolate. E o que o chocolate faz? Atrapalha a sua microbiota intestinal, desequilibra o seu sistema digestivo. E a gente tem o Natal, Carnaval, que o pessoal bebe muito, Páscoa, um atrás do outro assim, ó, para você se inflamar, se intoxicar todo. Deus não está na igreja. Deus está na nossa natureza. Eles fazem de tudo para acabar com a sua conexão intuitiva. Eles fazem de tudo para bagunçar o seu eixo cérebro, intestino, coração.
que é a base da intuição, mas ainda tem esperança, porque várias sabedorias ancestrais estão sempre nos dando pistas de como cuidar da nossa fisiologia. Como? O Ayurveda não come carne. O catolicismo faz jejum em algumas datas comemorativas. A gente tem pistas. A gente precisa seguir essas pistas. Eu não sou aquela pessoa totalmente radical, vegana no talo. Eu, no dia a dia, sou mais vegana do que vegetariana, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, de vez em quando, eu como um peixe, eu como uma carne se me der vontade. Eu não me sinto muito bem quando eu como carne hoje, mas eu como. Meu filho de vez em quando quer comer frango, carne, ele come também. Inclusive, no dia 20 agora de março, teve o Dia Mundial Sem Carne. Um dia só sem carne, pro estrago que o sistema fez na população. Os Estados Unidos lançou essa. Dia 20 de março, o Dia Mundial Sem Carne. Devia ser pelo menos um dia na semana, né? E aí lançaram agora a pirâmide alimentar, que a carne está no topo. Eu quero que fique muito claro que eu não estou tentando te convencer de nada. Tudo que eu trago é com embasamento científico e com uma visão ampliada da construção da sociedade e da humanidade. Tudo que eu te trago é fisiologia. Eu simplesmente estou te mostrando como que é a nossa natureza. Nossa, tem uma cigarra competindo comigo aqui, olha. Acho que ela quer gravar o vídeo no meu lugar. Olha a lua, que maravilha. Quase lua cheia. Fica o convite. Me segue lá no Instagram, Virginia Mello Zanini. Vem conhecer a nutrição intuitiva, que é o meu método autoral, com um objetivo principal: te ajudar a se reconectar com a sua natureza de maneira natural, para você conquistar mais qualidade de vida, bem-estar, saúde corporal, emocional e mental, tá bom? Beijão no coração.